Abra comigo, eu estou em Atos, capítulo 5, e eu convido vocês a se colocar em pé, em reverência ao texto. Eu leio a partir do verso 17, vamos caminhar até 32. Tomados de inveja, o sumo sacerdote e seus oficiais, que eram saduceus, prenderam os apóstolos e os colocaram numa prisão pública. Um anjo do Senhor, porém, veio durante a noite, abriu as portas do cárcere e os levou para fora. E disse: vão ao templo e transmitam ao povo essa mensagem de vida, disse o anjo. Desse modo, ao amanhecer, os apóstolos entraram no templo, conforme haviam sido instruídos, e sem demora começaram a ensinar. Mais tarde, o sumo sacerdote e seus oficiais chegaram, reuniram o conselho, isto é, toda a assembleia dos líderes de Israel, e mandaram buscar os apóstolos na prisão. Mas, quando os guardas do templo chegaram à prisão, os homens, os apóstolos, não estavam lá. Então voltaram e contaram ao sumo sacerdote. A prisão estava bem trancada, com os guardas vigiando do lado de fora, mas quando abrimos as portas, não havia ninguém lá. Ao ouvir isto, o capitão da guarda do templo e os principais sacerdotes ficaram perplexos e se perguntavam o que aconteceria em seguida. Então alguém chegou com a seguinte notícia: os homens que os senhores puseram na cadeia estão no templo ensinando o povo. O capitão e seus guardas foram e prenderam os apóstolos, mas sem violência, pois eles temiam que o povo os apedrejasse. Em seguida levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, onde o sumo sacerdote os confrontou, dizendo: nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem Jesus, disseram eles, e mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse ensino e querem nos responsabilizar pela morte de Jesus. Pedro e os demais apóstolos responderam: devemos nós obedecer a Deus antes do que qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos, depois que os senhores o mataram e o penduraram numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse de seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que dá àqueles que lhe obedecem. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus e Pai, diante dessa porção do texto sagrado e dessa narrativa da história da igreja primitiva, a nossa oração é que o Senhor fale mais uma vez ao nosso coração. Temos ouvido a Tua voz, Jesus tem falado a nós, o Teu Espírito tem nos confortado e nos encorajado a caminhar mais nessa pregação. E dessa maneira pedimos que a nossa fé seja fortalecida pela boa palavra que vem da parte do Senhor. Console os nossos corações, confronte o nosso coração, traga paz ao nosso coração e renove a nossa mente, ó Deus. É a nossa oração em Jesus, por amor de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Você pode tomar o seu assento, o seu lugar. Eu quero crer que você sabe que foi Lucas, o médico, que escreveu o livro de Atos. E no início do livro de Atos, Jesus vai comissionar os seus discípulos e vai dizer: olha, vocês vão receber o poder que vai descer sobre vocês e vocês serão as minhas testemunhas. Então veja que meu tema hoje é testemunhando com o poder do Espírito Santo. Muitas vezes nós queremos impactar a vida das pessoas, mas nós estamos esvaziados do Espírito Santo ou não temos o Espírito Santo em nossas vidas. Muitas vezes nós queremos causar uma boa impressão na vida das pessoas, mas nós não estamos em sintonia com o Espírito Santo de Deus. Veja que a expressão de Jesus é o seguinte: vocês vão receber o poder
poder do Espírito Santo, e com o poder do Espírito Santo vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria e até os confins da terra. Então veja que a obra de Deus só é realizada quando nós andamos no poder do Espírito Santo, e a nossa vida causa impacto em outras vidas quando nós estamos completamente envolvidos pelo Espírito Santo, ouvindo a voz de Deus e caminhando com o doce Espírito de Deus que nos confronta e nos conforta. Agora, para chegarmos a esse entendimento, também precisamos compreender que o Espírito Santo de Deus a cada dia e todo momento está confrontando a nossa vida para que nós tenhamos um padrão de santidade. E Deus não usa vaso que não esteja limpo. Dia desses, nós passamos aqui na esquina, lembra aqui da esquina? Quando os containers ficavam aqui na esquina, sujeira ou não tinha sujeira? E tinha uma garrafinha, Rafa, pega aquela garrafinha ali azul para mim, essa aqui, ó. É ilustração, valeu. E tinha uma garrafinha dessa aqui, essa aqui é da... Oh, ficou até bonita aqui. Como que chama essa marca aqui? Tupperware. Como que chama, Marina? Tupperware. É do topo? Antigamente tinha reuniões nas casas quando eu era criança. Quem é dessa época? Fazia assembleias, é verdade. Se reunia nas casas e as mulheres iam lá de sábado à tarde para fazer reunião desse negócio aqui, para vender. Tinha carnezinho, lembra disso? Era caro toda a vida, ainda continua, mas é coisa boa. Tupperware. E aí o Timóteo e eu encontramos aqui na esquina uma garrafinha parecida como essa, semelhante como essa, só que era um pouquinho menor, igual aquela do Quirino. Cadê a sua, Quirino? Levanta aí. Do Quirino, quer ver? Olha lá, 1, 2, 3, desembanhar a espada, isso, daquele tamanho lá. Aí o Timóteo pegou a garrafinha, vermelhinha, linda, e falou assim: pai, não cabe, Rafael, não cabe, desculpa. Aí o Timóteo falou assim para mim: pai, eu vou pegar para mim. Eu falei: pode pegar, mas não dá para tomar água. Eu falei: por quê? Porque isso aqui, filho, está sujo, está do lado do container. Eu falei: mas não tem como lavar, purificar, eu falei assim: é mais fácil comprar uma nova. Eu disse: para uma garrafa, para uma pessoa não. Para uma pessoa Deus fala assim: vale a pena, vamos investir, vamos resgatar, vamos ver o que tem de bom lá dentro e vamos limpar. Isso só acontece com o Espírito Santo, e pessoas assim causam impacto na sociedade. As pessoas ficam olhando para nós e falam assim: eu estou vendo que você está passando por um processo de purificação, de limpeza. E a gente fala o seguinte: é que eu quero causar mais impacto, eu quero testemunhar do poder de Deus, eu quero que as pessoas vejam que eu e minha esposa andamos no caminho de Deus, que as crianças olhem para nós e falem o seguinte: eu quero ser como vocês, eu quero andar nessa igreja. É isso que eu estou dizendo. E nós recebemos o poder do Espírito Santo para a gente testemunhar. E fazendo a lição de casa, eu fui entender que testemunha aqui no grego é martíria, e essa expressão vem de Marte, de morrer por uma causa. Ser testemunha de Jesus é quando nós falamos o seguinte: eu vou morrer pela causa de Jesus, pelo nome de Jesus, se preciso for, eu dou a minha vida em resposta e em gratidão àquilo que Ele fez por mim na cruz do Calvário. Isso é ser testemunha. E aí a gente fala daquilo que Ele está fazendo e daquilo que Ele já fez na nossa vida. Por que essas crianças aqui do bairro, por exemplo, estão olhando para nós com outro olhar? Porque eles estão vendo que nós somos testemunhas de Jesus. Por que os pais confiam em nós e durante a semana eles falam assim: pastor, a gente sabe que eles estão bem cuidados e bem guardados na igreja, porque eles estão vendo que nós caminhamos como testemunhas de Jesus. Nós somos testemunhas fidedignas de Jesus. Louvado seja Deus por isso. Nós somos uma comunidade de fé que temos as nossas limitações, que temos as nossas dificuldades, sim, mas nós queremos testemunhar a cidade de Sorocaba e chamar Sorocaba ao arrependimento. E veja que isso é muito importante, porque o Senhor Jesus disse assim para nós: ser fiel até a
morte. E aí as pessoas não conseguiram ao longo da história da igreja, pelo menos evangélica brasileira, interpretar direito o texto, e aí muitas igrejas falavam o seguinte: não, a pessoa tem que ser fiel até no leito de morte e naquele dia, e aí ensinaram a doutrina da perda da salvação. Já ouviram isso? Tem gente que fica desesperado, que vai perder a salvação. Ora, se eu recebi a salvação de Deus, a minha salvação está garantida e eu estou nas mãos de Jesus. Lembra que Jesus falou? Ninguém, nem o diabo arrebata da minha mão. Eu que tenho o poder, e eu vou conceder à igreja o poder do Espírito Santo. Ninguém perde salvação, amém? Uma vez salvo, essa é a nossa doutrina. Que meus alunos de batismo, vamos lá. Uma vez salvo, sempre salvo. Repete comigo aí. Uma vez salvo, sempre salvo. Sempre salvo. Mas se eu pecar, se eu errar, ser fiel até a morte. Agora, o sentido aqui no contexto da perseguição, Rafael, é o seguinte: ser fiel a ponto de morrer. Nós somos perseguidos de uma maneira mais velada hoje em dia, mas, por exemplo, a igreja de Deus no Iraque, a igreja de Deus na China é perseguida com revólver, com arma, e aí a pessoa chega para você e fala o seguinte: se você não negar a sua fé, eu te mato. O que você diria? O que você faria? Se alguém te acusasse de cristão, ele teria provas para falar assim: aqui está uma testemunha de Jesus, podemos prender essa pessoa, matar essa pessoa porque ela é de Jesus. O que você faria? Você levantaria o estandarte e falava assim: não, eu sou de Jesus mesmo? Ou você vai negar a sua fé? Ou você abandona? Então é nesse sentido, ser fiel a ponto de morrer pela sua fé firmada em Jesus. Tem um hino que nós cantamos, Fabiana, que fala o seguinte: em nada ponho a minha fé senão na graça de Jesus. A nossa vida está firmada na graça. Agora, veja que os apóstolos, eles estavam pregando, eles estavam falando, eles estavam anunciando, eles estavam proclamando que Jesus Cristo é o Senhor e não o imperador romano, que eles não temiam as autoridades. E aí os advogados, meus amigos, ficam preocupados comigo e falam: ô Jefferson, qualquer hora os caras vão te prender. Eu falo: e daí? Prender os apóstolos e não perseguir a igreja. E nós precisamos, com ousadia e com fé, falar que a nossa fé está em Jesus, que todo mundo está dizendo que a Bíblia está ultrapassada, mas que nós vamos reafirmar que a palavra de Deus é verdade para todos sempre e não tem erro. Ninguém diz amém. Que nós vamos nos reunir domingo após domingo para aprender mais dessa palavra. E eles foram presos por conta disso. Eles estavam reunidos, eles estavam realizando curas e milagres. Jesus visitava a igreja primitiva. Diz o texto que pela sombra do apóstolo Pedro, as pessoas eram curadas. As pessoas estavam trazendo macas, leitos, camas. Imagina, Simeão, você que é da área da enfermagem, pessoa trazendo leito. A gente está aqui no culto, entra uma pessoa com a maca aqui. Não, pastor, ora aqui. Pede para Jesus trazer cura. Tinha as pessoas endemoniadas, que naquela época não tinha remédio, não tinha calmante, não tinha hospitais psiquiátricos, eles não sabiam o que fazer com as pessoas, eles traziam para a igreja. E a igreja estava operando, a igreja estava realizando milagres, e agora, o que a gente vê? A gente vê os apóstolos presos. Presos por quem? Pelos mesmos líderes que prenderam Jesus. Agora, veja que interessante, a estratégia humana é prender a igreja. Mas Deus envia o seu anjo e liberta a igreja, aleluia. Os homens tentam nos prender, os homens tentam nos frear, mas a gente continua, porque a mensagem do Evangelho, ela cai em solos maravilhosos e vai frutificando para a honra e glória do Pai. Essas crianças da rua que estão aqui em nossa igreja, nunca mais serão as mesmas, nunca mais. A semente que foi semeada no tempo de Deus frutificará, e a semente de Deus não volta vazia. Quem disse isso é a Bíblia, e quem confirmou isso foi a Fanny
e foi a Gabriele que voltaram para a casa do pai e serão batizadas. Aleluia por isso. Os nossos filhos que estão vendo tudo isso acontecer, na classe do batismo eu perguntei, mas vocês, enquanto eles estavam mexendo com as roupas, lembra, Socorro? Mas vocês acham que eu posso, sendo falho e pecador, batizar vocês? E uma das meninas olha para mim e falou: não, o senhor é um homem de Deus, não preciso ganhar nenhum presente mais esse ano. Não, o menino, a gente entende perfeitamente que essa igreja é uma igreja cristã, e quando a gente se encontra com os irmãos maduros, ele não falou assim, né? Os velhinhos, a gente entende que eles são de Deus e que essa é uma igreja cristã. E eu perguntei para uma menina, Lucas, uma adolescente da sua classe, eu falei assim: e como você sente o amor? Ela falou: sinto o amor no carinho da igreja. E foi falando, eu fiquei impressionado como eles estão olhando para nós e vendo se nós somos testemunhas de Jesus ou não. E os discípulos aqui foram presos, tentaram prender a igreja, tentaram parar a igreja. Qual que foi a técnica, a tática? Se a gente prender os líderes, logo não tem mais quem pregue. Ledo, engano. Se prende o Jefferson, Deus levanta o Lucas, o Rafael, o Edielson, o Mário, o William, e tem um monte de pregador aqui na nossa igreja, amém? Nunca mais vai parar. A obra de Deus é imparável. O homem não segura a agenda de Deus. Se Deus te deu um plano, se Deus te deu um sonho, se Deus te deu um ministério, se Deus te deu um dom, meu irmão, minha irmã, percorra nesse caminho. Ninguém vai te parar, porque pelo poder do Espírito Santo, Ele vai revigorando a sua alma, a sua vida, e você vai avançar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Deus e nem contra a igreja Batista Nova Canaã. Daqui 20, 30 anos, eu serei um sênior, um pastor idoso. 20? Dá, né? 60, já teria aquela cartinha que pode, aquele cartãozinho põe em cima do painel do carro. Com 60 pode. Eu falo pro meu pai: ô pai, põe aí esse negocinho, vamos parar mais perto. Fala: não, não preciso. Na hora que chegar a sua vez, você vai ver. Eu tenho vergonha disso aí. Que vergonha, cara? Põe esse negocinho aí. Imagina eu, daqui 20 anos, se Deus me der saúde, olhar no retrovisor da história da igreja e falar assim: tem um povo querido lá, tem um povo que continua amando a Deus e continua testemunhando. Os vizinhos nos perseguem, a política não nos ajuda, tem muita coisa que tenta atravancar a história da igreja, o diabo coloca uns bodes no meio do rebanho, a gente precisa ficar protegendo as ovelhas, mas a igreja não para, a igreja avança. O diabo tenta colocar as portas e colocar mais ferrolhos para a gente não alcançar as crianças, mas Deus dá estratégias para nós, a gente chega nelas, a gente alcança elas, a gente resgata elas. Tem idosos que estavam em suas casas e a gente foi lá e falou assim: não, saia dessa vida, venha frutificar no reino. Ah, pastor, mas eu tenho 70, 80, e daí? Segundo a Bíblia, é na velhice que a gente pode dar frutos. E aí os idosos recebem de mim, como pastor, uma agenda de oração, e eles estão orando, ou seja, nós estamos testemunhando, e aquilo que nós estamos plantando e semeando aqui hoje é para sempre. Ninguém para a igreja. Vamos avançar. Ninguém freia a igreja, ninguém para a obra que Deus começou, amém? Aí chegaram para as lideranças e falaram assim: mas o Covid. E eu não sei se vocês se lembram, na época do Covid, eu não falava do Covid, eu falava daquilo que era pós-Covid. Lembra uma pastoral que eu escrevi, que trouxe muita polêmica? Eu falei assim: pós-Covid, nossa igreja, a Igreja Batista Nova Canaã, além de perder algumas pessoas, e nós sentimos muita falta de algumas pessoas que Deus levou e recolheu, mas eu falei: a nossa igreja sairá fortalecida pela graça de Deus, porque nós confiamos no poder do Espírito Santo de Deus. Ô Mário, sabe o que eu vi no meu celular dia desses?
uma foto sua na primeira laje. Eu vou compartilhar com a igreja. Sabe quem nos ajudou a construir aquele templo? O Mário estava lá ralando com o Jonas, naquela época trabalhava contigo. Eu nem perguntei se eu podia contar essa história. Posso contar a história? Ana, posso contar? Se você não deixar eu contar a história, eu não vou batizar você. Um dia eu e Mário, lembra, Mário? Orando em cima dos tijolos, Flávia. Falei, Deus, a gente precisa acelerar isso aqui, Deus. Tem pouco recurso. O Fábio na farmácia, lembra, Fanny? Ô Jefferson, segura a obra. Falei, não posso, eu quero avançar. Não tem dinheiro. Eu falei, não precisa me pagar, vamos embora. Vamos embora. Pandemia. Aí os vizinhos passavam, viu, Val? Falavam assim, ô pastor, lembra, mano? Vocês são doidos, lembra, Carlão? Vocês estão ficando maluco? Está tudo parado, vocês estão construindo. Eu falei, nós estamos construindo pensando pós-pandemia. Pós-pandemia. Queremos pensar além da pandemia. E foi assim que Deus fez. Um dia nós estávamos orando, Mário e eu, em cima dos tijolos assim. O que vai acontecer, o que não vai? Chega os haitianos. Lembra dos haitianos aqui em nossa igreja? Deus mandou o Sonda, o irmão Sonorde. E ele falou assim, pastor, posso trabalhar aí com o Mário? Eu falei, conversa com o Mário lá e tal. E entrou para o trabalho. Fala, chegou mais uma criança lá. A Marilisa está levando, glória a Deus. A mãe está ali fora, ali com o nenenzinho lá, ó, ouvindo. Glória a Deus. Aí ele chegou e falou, posso trabalhar? Pode. A gente não tem como pagar. Eu falei, não, eu vou trabalhar. No outro dia, passou um tempo, outra semana, posso trazer mais 3 primos? O Mário falou, como a gente vai pagar esses caras? Eu falei, não sei. A Natália fez kit de ação social, higiene para as mulheres. Fomos lá, lembra, Mário? Compramos as coisas e eles ajudaram a gente a construir a igreja. A gente não tinha dinheiro, mas a gente tinha a confiança no poder do Espírito Santo. E o Espírito Santo moveu aqueles irmãos, eles vieram nos ajudar. Nós ajudamos porque nós pagamos o trabalho deles, demos dignidade para eles. Todos estão trabalhando e um deles, nós como igreja, fizemos uma vaquinha e enviamos ele de volta para o Haiti com o remédio para sua esposa para ficar 1 ano. Lembra do Garden? 1 ano. Veja se o Espírito Santo não está atuando no poder que ele recebeu de Deus em nós, através de nós. No meio da pandemia a gente comprou os equipamentos, compramos um computador game, compramos 2 câmeras, construímos. Passamos toda a documentação para o nosso nome, que foi um dinheirão, lembra, Lucas? No poder do Espírito Santo. Quando todo mundo pensou que a igreja estava parada, eu estava dizendo, eu só estou planejando, eu só estou pensando. O que vai ser aqui, Jefferson? Vai ser o futuro templo. Mas antes de ser templo para a igreja, vai ser, em primeiro lugar, um espaço para as crianças, porque é da boca dos pequenos que vem o verdadeiro louvor. Aquele templo que nós vamos habitar daqui 1 ano, 2 anos no máximo, amém? Ele já está consagrado, porque crianças e bebês estão ali cantando para a honra e glória do nosso Senhor. É no poder do Espírito. Ninguém para, ninguém segura, ninguém. Dando um rolezinho ali no bairro chamado Abaeté, que chama? Abaeté, ali perto do Parque das Águas, ali. Alguns comerciantes colocando travas e ferrolhos para tentar com que a água não invada as casas, chamando e quebrando a calçada, colocando válvulas, eu não sei bem o nome, nós colocamos aqui uma válvula para a água do esgoto e da chuva não entrar. E aí eu vi aquele senhor colocando travas em uma chapa assim de uns 50 centímetros grossa, e eu falei para ele, o que o senhor está fazendo com isso? Por que esse retrabalho? O senhor já tem uma porta no seu comércio? Ele falou, não, filho, eu não quero que a água invada. Eu falei, é isso, o diabo fica tentando colocar travas e a gente faz o quê? A gente pula, a gente passa. Você quer aprender os apóstolos? Pode aprender, o anjo vai lá e liberta. E depois diz o texto que as portas estavam trancadas e
e que os guardas estavam lá. O que Lucas está querendo dizer para nós? Que Deus agiu de uma maneira sobrenatural. Ou a gente crê, ou a gente não crê. Ou a gente diz que tudo vem de Deus e que o poder é dele, ou a gente quer confiar na nossa força e no nosso braço. Para o mundo, eles escaparam. Para os soldados, eles fugiram igual os caras fugiram lá em... Como chama aquela cidade lá? Mossoró. Abre um parênteses aqui. Como que os caras fugiram de uma penitenciária? Se lá é segurança máxima, eu tô com medo aqui do Mineirão. Aqui no Mineirão eles ficam tudo ali, que nem galinha, ciscando. Todo dia cedo eu passo ali para trabalhar. Tem 2 ônibus, eles também vão trabalhar. Dizem que de lá é de alta periculosidade. O daqui nem tanto. Você confia? Só se for regenerado e salvo e lavado e batizado em nome de Jesus e do Cordeiro. Estão tentando achar os caras aí, faz mais de 1 mês, não faz? Acharam? Tem filmagem que os caras saíram. Aqui não. Simplesmente o anjo tirou eles de lá e falou o seguinte: além de soltar vocês, Deus pede para vocês compartilhar a mensagem de vida, Marina. Veja que falar de Jesus, Lucas, é falar de vida, porque quem tem Jesus tem vida, e quem não tem Jesus está morto em seus delitos e pecados, não entendeu o que é vida. Agora, você conhece muitas pessoas que precisam dessa mensagem de vida, de salvação, de esperança, de sonhos, de renovação. O capitão fica doido. Lucas diz que ele ficou perplexo. Por que ele ficou perplexo? Porque o capitão da guarda teria que dar conta com a vida dele por conta dos homens que fugiram. E eles foram para onde, Edielson? Eles foram para o templo, de acordo com a vontade de Deus, e ouviram a voz do anjo. Deus tem falado a nós, e a pergunta é: você e eu temos obedecido? Porque eles foram imediatamente para o templo fazer aquilo que eles tinham que fazer. O que eles estavam fazendo? Pregando e ensinando a palavra de Deus. E aí então o sumo sacerdote chama os oficiais, chama os apóstolos e fala o seguinte: não quero que vocês fiquem pregando, eu já falei firmemente, esse nome de Jesus aqui não. E se o seu patrão chegar para você e falar assim, ó, não pode falar do nome de Jesus aqui na minha empresa, qual que é a minha e a sua posição? Ou o seu chefe chega para você e fala assim, assina essa nota aqui, você fala assim, não, mas essa nota está complicada, ela é meio fraudulenta. E daí? A gente fica com a fé em Jesus, ou a gente negocia para a gente ficar bem com as pessoas? Veja a radicalidade da fé cristã. A radicalidade é o seguinte: eu confio em Deus, não confio nas instituições humanas, não confio no poder humano e não confio nos políticos e nem nos religiosos. Eu só confio em Deus, é o que disse Pedro. Você pode falar assim, eu queria ser igual Pedro. Lembra do tal do Daniel? O tal do Nabucodonosor. Esses políticos sempre são meio doidos. Eles gostam de um decretinho, canetinha, com eles mesmo. Fez um decreto. Vou fazer uma estátua. Toda vez que tocar a corneta ou tem o nome da outro instrumento lá, não é o chofar, não, é cítara. Não, qual que é? Pesquisa aí, alguém dá um Google aí, ajuda eu. Todo mundo tem que se curvar. Ninguém pode orar. E o que Daniel fazia? 3 vezes por dia, joelhinho dobrado e orando. Prenderam o sujeito. Mas você não pode desrespeitar a lei do nosso país. Então, mas é melhor eu respeitar a lei de Deus. Eu terei que dar conta a Deus. E por isso eu só ouço a voz de Deus. Trombeta. É isso aí, obrigado. Chega aqui em Pedro, eu disse para vocês, eu falei que vocês não podem falar em nome de Jesus, porque se vocês ficam falando em nome de Jesus, as pessoas ficam completamente aguçadas e querem saber a respeito de Jesus, e vocês
lançam sobre nós a culpa sobre a morte de Jesus, porque Pedro e os apóstolos estavam diante daqueles que consentiram na morte de Jesus. Eles pensaram que poderiam prender Jesus na cruz, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia. Louvado seja Deus. O poder de Deus por meio do seu Espírito está em Jesus, e Ele tem o poder da chave da vida e da morte em suas mãos. O médico pode falar do diagnóstico, mas a palavra final é de Deus por meio do seu Espírito. Louvado seja Deus. Quer prender, quer parar, quer travar, não vai conseguir. E veja o que Pedro diz aí comigo, dá uma olhadinha no texto. É muito melhor agradar a Deus, obedecer a Deus, verso 29. Devemos obedecer a Deus antes do que qualquer autoridade humana. Nós não nos curvaremos diante de nenhuma autoridade humana, nós iremos obedecer a Deus. Lembra do conceito do Antigo Testamento? Obedecer é melhor do que sacrificar. E tem muita gente pensando que sacrifício, que campanha vai resolver alguma coisa. Não vai. O que Deus espera de nós é o quê? Obediência. A gente precisa obedecer quem? A Deus. A gente tem que agradar quem? Ai, pastor, quando eu casar eu quero agradar meu marido. Não, você tem que agradar a Deus, criatura. Agrada a Deus e aí consequentemente você agrada, você cai no gosto. E se ele ou ela não gostar, problema dele. Eu estou numa fase da vida que eu estou nessa vibe. Ô Jefferson, não gostei, problema é seu. Eu acho que eu fiquei muito perto do pastor Júlio. Sem problema nenhum. Não é assim? Porque senão a gente fica tentando agradar um, e a gente esquece que nós estamos aqui para agradar a Deus, para obedecer a Deus, para crer no poder da ressurreição. E Pedro enfia o dedo na fuça daqueles caras e fala o seguinte: vocês não honram o Deus dos seus antepassados, o Deus Criador. Vocês cravaram Jesus na cruz. Vocês são culpados. Imagina um pregador assim que nem Pedro, olhando para vocês assim e falando assim: vocês com seus pecados cravaram Jesus na cruz. E não é o que eu tenho feito aqui? Mas a gente vai falar assim: mas graças a Deus que Jesus ao terceiro dia, que é a mensagem da semana que vem, da Páscoa, ressurgiu ao terceiro dia e trouxe para nós a mensagem da ressurreição. E aí Pedro vai falar o seguinte: vocês pensaram que ia prendê-lo no Gólgota, mas na realidade Deus o exaltou e ele está lá na eternidade. Vocês pensaram que ia prendê-lo com os pregos, mas Deus deu a Jesus à direita o lugar de honra, e todo joelho e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Olha o que Pedro diz aí: porque ele recebeu esse título, o príncipe da paz e o salvador do mundo. Louvado seja Deus por isso. Quer prender a igreja? Jesus continua sendo o príncipe da paz e salvador do mundo. Pode prender a liderança, pode tentar impedir com que a máquina e a organização da igreja avance, mas Deus, com a sua poderosa mão e com o poder do Espírito Santo, vai nos movendo, e nós devemos ser o quê? Testemunhas de Jesus. Ser fiel é até a ponto de morrer. Eu diria hoje em dia, ser fiel até a ponto de perder seguidores no Instagram, ser fiel até a ponto de perder familiares, ser fiel a ponto de perder o emprego, mas seja fiel a Deus, obedeça a Deus. Posso contar uma história? Eu falei que eu não ia pregar muito, eu preciso parar. Na época da construção, nós chegamos na altura das vigas de ferro para colocar a armação, para colocar o telhado.
E aí emendar o telhado foi um baile, não um alho, lembra? Mede daqui, mede dali, foi para emendar o telhado, para dar a ideia que é uma construção só. Trabalho. Chamamos várias empresas e um dos caras trouxe um orçamento para mim que eu falei assim, esse é o meu orçamento. Eu falei para ele, beleza, então vamos caminhar nessa direção, tal. Eu tinha uma mesinha ali em cima, fiquei conversando com ele. Ele falou assim, então faz o seguinte, pastor, só que esse serviço aqui, eu entrego daqui tanto tempo. Eu falei, beleza, mas eu preciso saber de uma coisa, você tem nota fiscal? Ele falou, não tenho nota fiscal. Para as igrejas, eu não trabalho com nota fiscal. Vocês não têm cantina, não tem um caixa 2? Falei, caixa 2? Vocês não têm um dinheiro guardado onde vocês não precisam prestar conta sem nota? Eu falei, sem nota? E eu conheci o cara desde a primeira vez que morei na cidade. Foi um amigo. Ele falou, vamos fechar, Jeff? Claro que não. Por favor, saia da minha obra. Aqui nesse lugar é um lugar de integridade. Por favor, se retire. Por favor. Perdi um amigo. Mas a minha questão é o seguinte, eu quero ser fiel a Deus. Quero obedecer a Deus. Somente a Deus. Porque nós somos testemunhas. Jesus aceitaria uma nota fiscal fraudulenta? Ou um serviço sem nota? Ou um cambalacho? Um jeitinho? Tentaram pegar o pastor Bruno. Quem lembra do pastor Bruno? Meu amigo. Pastor Bruno, sai de Jandira e na realidade leva a sua menina e dá um endereço na prefeitura de Barueri, porque a escola em Barueri é muito boa. Aí o pastor Bruno, ô Jefferson, foi, tá errado. Você mora em Barueri? Não. Você só pode levar a menina a estudar em Barueri quando você morar em Barueri. Você não mora lá. Não tem muito esquema assim? Na nossa cidade não tem? Coloca uma criança com o nome e o título da avó, mas a criança não mora lá no bairro. Isso é fraudulento, isso Deus não aprova. É melhor a gente obedecer a Deus e ser fiel a Deus e confiar plenamente no poder do Espírito Santo de Deus. Aquela perguntinha que fizeram para mim no final do ano passado, com essa eu concluo. Pastor, se algum irmão chegar lá e falar assim que ganhou na Loteria Federal, que não fale para mim, mas não vai ter como, porque quando cair uma bolada, a Marilise vai estranhar, o celular dela vai travar, não vai dar, e a gente vai querer saber por isso que nós não queremos ofertas anônimas, não temos cadeiras que louva a Deus, temos gente, pessoas. Diante da Receita Federal, nós queremos falar assim, nós permanecemos íntegros, obedecemos a Deus e pagamos todos os nossos impostos. E alguém chega para nós e fala assim, mas vocês são muito zelosos. Seremos zelosos sim, dai a César do que é César e a Deus o que é de Deus. Vamos cumprir a nossa missão para não arranhar o brilho da nossa vida com alegria, testemunhando no poder de Deus. Quem vai sustentar a minha vida, a sua vida, a nossa família, senão o poder do Espírito Santo de Deus? Quem vai cuidar da igreja, senão o poder de Deus? Quem vai cuidar das nossas crianças, senão o poder de Deus? Quem vai cuidar das nossas viúvas, dos nossos idosos, senão o poder de Deus? Quem vai cuidar dos nossos seminaristas e futuros pastores, senão o poder do Espírito Santo de Deus? Quem vai fortalecer e dar ousadia e intrepidez para o pastor Jefferson pregar domingo após domingo, senão o poder de Deus? Que Deus nos ajude e que Deus nos abençoe, e que lá aonde Ele colocar você nessa semana, você testemunhe, você abra um sorriso e você diga com todas as letras, eu sou de Jesus, aleluia. Eu vivo feliz, pois o meu coração é de Jesus.
E a minha certeza que quando eu fechar os olhos nessa vida, eu serei recebido na eternidade, e Jesus irá me abraçar e falar: seja bem-vindo, louvado seja o Senhor. Em pé, vamos cantar, vamos louvar ao nosso Deus.